pessoal, estou aqui nessa tarde de primavera no Peterson Menezes. Por um acaso vim parar aqui hoje, mas o destino me trouxe até aqui e aí eu resolvi gravar algumas palavras aqui sobre o trabalho do Peterson. Eu conheço o trabalho do Peterson já há alguns anos e a primeira coisa que você precisa compreender, ou pelo menos focar, é que o trabalho do Peterson, relacionado aos gongos e os sinos, é um trabalho handmade, é um trabalho feito à mão. Qual é a característica principal de um trabalho handmade? Primeiro, ele é único. Uma produção em série, ela visa sempre padrão. Para padronizar, você tem que abrir mão de algumas características dos instrumentos. Então a padronização, ela é, entre aspas, não de forma pejorativa, mas medíocre. Ou seja, ela pega uma faixa média de padrão, estabelece, mensurando custo, mensurando características que o consumidor quer. Mas enfim, o trabalho do Peterson é diferente. O trabalho do Peterson é um trabalho handmade. Cada gongo é um gongo único. Cada tincha, cada sino tibetano é um sino único. E o que acontece? Ele é detentor de uma tradição, essa tradição é transmitida de forma oral, então você não tem como saber até que ponto, de onde vem todo esse conhecimento, porque esse conhecimento foi transmitido, e a partir do momento que ele confecciona esses instrumentos com essa energia, com esse conhecimento técnico, ele obtém peças únicas que eu considero muito relevantes. Eu viajei o mundo com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, e eu já fazia esse trabalho de pesquisa na época, e sempre que eu tinha oportunidade, em qualquer país da Europa, Estados Unidos, enfim, eu sempre procurei instrumentos de percussão oriental. E, por incrível que pareça, os melhores resultados eu obtive aqui no Brasil, na cidade de Itu, com o Peterson. Então eu utilizo os instrumentos dele na minha pesquisa de musicoterapia, de música ritualística, música artística. Já apresentei esse trabalho para vários músicos que trabalham no universo orquestral e realmente é uma unanimidade. Então eu só tenho a dizer que o trabalho do Peterson realmente é uma coisa diferenciada, mas você precisa olhar sob essa ótica, que é um trabalho handmade. Então é um trabalho que não visa, por exemplo, te conquistar pelo visual. Na verdade, todo o tratamento que o Peterson dá é protetivo. É para o instrumento não oxidar, é para o instrumento reverberar melhor. Então você não pode olhar para o instrumento sob o ponto de vista estético apenas, e sim funcional. Inclusive você deveria desconfiar quando você vê algo muito bonito vendendo de produção em série, porque obviamente visa ludibriar o consumidor, tá? Coisa importante que eu acho importante, algo importante que eu acho que você tem que ter em mente: a onda musical, o som, aquilo que você conhece como som, é uma onda mecânica que viaja pelo ar a 340 metros por segundo aproximadamente. Ela viaja pela água e pelo sólido de outra forma, e nós somos grande parte água, temos sólidos também, fora a questão energética vital que existe no nosso corpo. Então a verdadeira terapia com sons se dá através da projeção dessas ondas mecânicas no seu corpo. Tem um outro campo que a gente chama de musicoterapia, que na verdade é terapia utilizando música. Então o sujeito vai lá, liga um CD para conversar com o paciente, etc. Isso realmente é um outro trabalho, é terapia utilizando música. Musicoterapia com sons, você precisa receber a onda mecânica direta no seu organismo. Então é muito importante que você tenha em mente que você precisa de um instrumento que reverbere e tenha esse potencial sonoro. Gravando. Bom, agora eu vou fazer um bate-papo com o mestre Peterson e aproveitar para contar uma história interessante.
Eu conheci o Peterson há mais de 7 anos. Eu estava buscando sinos tibetanos e me surpreendi quando eu encontrei aqui em São Paulo. E como que você começou esse trabalho? De onde veio essa motivação, Peterson, de fazer sinos? Eu sempre tive ouvido musical, né? Eu ganhei um piano quando eu tinha 18 anos, eu tirava, aliás, hoje em dia eu tiro basicamente a música que eu quero. Então tem um... E por causa de arte marcial, meditação, a gente começa a gostar, comecei a estudar budismo, e você acaba tendo contato com os sinos tibetanos no budismo, que na verdade não são as cuias, né? Sinos tibetanos são ou gongos ou tinchas, né? Tradicionalmente, falo no budismo, tá? Tibetano. As cuias são de origem chinesa, apesar de serem vendidas como nepalesas ou Tibetan Singing Bowls. É incorreto, elas não são tibetanas. São fascinantes, não é? Não estou criticando o instrumento, né? Inclusive tem muitos CDs assim, Singing Bowls, Tibetan Singing Bowls. É mentira, é uma coisa que foi criada para os dental comprar lá no Himalaia, na verdade. Mas são instrumentos fantásticos, não é questão, não. Só estamos falando da origem. Aí eu adquiri um e quando surgiu depois uma oportunidade de fazer um curso de forja com o alemão, eu fui fazer. Só que eu não parei aí, né? Eu não segui exatamente a receita dele. Me especializei, pesquisei, eu tenho muitos amigos de fora, tanto do Nepal, China, Indonésia, depois viajei para a Indonésia, experienciei mais um pouco lá e acabei desenvolvendo um método único, com material único também, não é exatamente um material importado, mas eu consegui uma alta. Você fez uma adaptação, né? Sim, que em teoria não era para dar som com isso aqui, mas eu consegui um som bom, em teoria, dizem. Eu acho interessante porque quando as pessoas observam o seu trabalho, você também trabalha com cutelaria, sim, etc., né? Nós estamos acostumados no mundo ocidental a separar tudo, né? Sim. Na verdade, é uma coisa só, né? A arte marcial, a parte de cutelaria, a sua busca com sons, na verdade faz parte de uma única busca, né? Para quem não sabe, cutelaria é quem faz facas, tá? Ou seja, você pega, esquenta no forno, seja carvão ou gás, tira e você bate, vai dando forma, vai... Na tradição europeia ou asiática, quem mexia com forja, não importa o que está fazendo, eram considerados magos. Porque ele está mexendo com 5 elementos. Ali eu tenho madeira, fogo, ar, você precisa do vento para forjar qualquer material ferroso, né? De aço, né? Água para resfriar, né? E o éter, que é o espaço, né? Então eram considerados magos. Tá? E dentro das artes marciais, a gente pratica várias técnicas, tanto budista como meditação, que é o yoga tibetano, etc. Prática tântrica, no chinês chamam de Heikun ou Qigong. Então, uma coisa realmente é a extensão da outra. Você vai assim, estendendo o seu poder de projetar energia agora a uma coisa física. Interessante esse bate-papo espontâneo. Não sei se eu te falei, mas o grande desenvolvimento da minha terapia pós-cardiopatia foi com o Qigong. E você viu que você conseguiu recuperar. Muito. Surpreendente. Isso aqui não é nada... a gente não fez um cronograma pra gente falar, estamos fluindo. Eu passei aqui, por um acaso, hoje sentamos e estamos batendo um papo aqui na frente da câmera, né? Isso. Então, na verdade, eu percebi que tinha um segmento voltado para idosos em processo de prevenção de bronquite. Então, os movimentos são todos desenvolvidos para fortalecer os músculos cardiorrespiratórios. Então, foi baseado nisso que eu comecei a minha recuperação. E foi realmente uma coisa meteórica. E é comprovado. A China, o bom da China, a gente acha que o oriental, o chinês, ele é místico. Você vai chegar lá e vai fazer acupuntura numa maca, com incenso, com uma música. Não, isso é aqui. Lá o médico às vezes está até fumando em cima do paciente. Eles são muito práticos, os chineses. Se chega uma pessoa com problema, uma apendicite, lá eles conseguem curar 70% do apendicite. 70% sem cirurgia. Uau. Mas você fala, por quê? Porque é um desafio? Não, porque abrir a barriga da pessoa é custoso, tem muita gente. Então eles fazem uma acupuntura bem forte e dão um extrato de dente de leão chinês. E resolve 70%. Aqui, quanto por cento é cirúrgico? 100%. Tem a indústria da cirurgia também, né? Mas eles não são místicos. Se você chega com o joelho que rompeu o ligamento, vai cirurgia. Rompeu o ligamento? Cirurgia. Então o chinês ele é prático, o oriental ele é prático. Estamos falando não de novaerismo, gente. Estamos falando de culturas que experienciaram de forma empírica. Que na verdade é a ciência antiga, né? A ciência antiga é empirismo. Eles podiam causar uma teoria do os elementos, os budas. Isso é apenas para explicar o empirismo. Mas eles sabiam
que aquilo funcionava. Por isso chama método empírico, né? É engraçado, né? Porque essa coisa de ciência, o mundo pós-revolução industrial comprou essa coisa da ciência, né? Então você vai comprar um shampoo no mercado, tem lá um desenho de uma molécula, assim, fala, não, comprovado cientificamente. Sim. Só que a babosa que a sua avó manda você usar, aí não, né? Aí não é comprovado cientificamente. Todo mundo usou e sempre funcionou. Quer uma comprovação científica maior do que o próprio resultado? Quanto a fatos, não há argumentos. Exatamente. Né? Então, essa coisa de gongo, a gente começou inicialmente, o cobre, você podia misturar ele com outros materiais de forma muito fácil. Você não precisava, você mal esquentava, ele dava um choque e você conseguia moldar. Dava um som. Né? Eu uso um outro material com base ferrosa. Né? Por isso que eu tenho que pintar com tinta. Que nem um carro. Né? Vai no forno, para tinta aderir, etc. Ah, Petson, mas o gongo tem que ser feito de bronze? Não. Na Indonésia, o gongo de ferro é muito valioso para eles. Eu tenho uma coleção de Kris. Kris, para quem não sabe, é um tipo de punhal que não é para luta. É uma... Na verdade, depois a gente insere no vídeo a imagem para eles verem. É um tipo de talismã, um tipo de varinha de ligação, animismo, né? Com contato com a natureza. Aquele ferro que eles tiraram da base do vulcão ali, foi forjado e dobrado. Tá? Quase uma extensão do espírito de quem o porta, né? Sabe Avatar? Sim. Aquele filme, Avatar? É aquela ideia de animismo, aquele animismo. Eu estou em contato com a natureza, me comunico com ela. Então a crise é isso para eles, tá? Só que a crise era de ferro, né? Como é que fazia? O latão, o cobre, eu forjo. O ferro não. Você precisa de outra tecnologia, você precisa inserir o ar, o vento, para atingir uma temperatura muito alta para conseguir mexer com ele. E o ferro é magnético, né? O bronze não é o ouro, não é? O ouro para eles é um ornamento caro. O ferro é sagrado. Olha a diferença. O ouro não é sagrado, o ferro é sagrado para o indonésio. E realmente, se a gente olhar para a história, a idade do ferro mudou o mundo. Exato. Nas guerras, etc. Então, para eles, aquela espada, por ela ser magnética, ela retém informação. Então, quando eu faço um gongo de um material ferroso, que evidentemente é um segredo industrial de qual material eu uso, mas tem origem ferrosa, aquilo armazena uma informação, a intenção de quem faz, assim como quem faz a cris. Cada cris é feita com propósito, com padrão de dobra, que é o aço damasco, cada um significa uma coisa. Por exemplo, bolinhas é dinheiro, linhas retas como se diz, autoridade, tá? Quando eles faziam um gongo de ferro, que eu tenho que ficar passando óleo para não oxidar, etc., é mais complicado eu manter ele. E ele tem um som realmente diferente e ele era usado para certas cerimônias especiais, não só para música. Interessante, né? Porque o óxido de ferro, o chamado vulgo ferrugem, né? Ele só existe se houver contato com o oxigênio, né? Exatamente. E o ouro não oxida, né? Não. Já o ferro oxida. Então significa que no ferro há mais elemento ar, né? Ou é uma viagem essa analogia? Não, mas é interessante. Eu vou dar outro exemplo. Quem já cortou o dedo e fez isso? Que sabor que tem? Tem sabor de sangue, mas sangue tem sabor do quê? Pega um prego e coloca na língua. Você vai sentir sabor de sangue. O nosso sangue é uma sopa, ele não é tão líquido assim, né? De um monte de mineral, um monte. Principalmente ferro. Então, percebe como o ferro é uma coisa sagrada para eles. Então, interessante isso, né? E nessa última viagem aí, você conseguiu captar, absorver ou aprender alguma coisa por observação, assim? Não, eu fui num multifabricante de Kris, de Java ali. Consegui experienciar mesmo. Porque eu tenho muita sorte para achar mestres, né? O cara que eu fui, que é considero irmão meu, Ted, ele me não, vem cá, eu conheci o pai dele, eu era amigo do pai dele, eu conheço ele desde criança. Uau. Então a gente não teve, vem um ocidental visitar. Não. Veio um amigo do meu pai visitar com um ocidental. Quem é esse ocidental? O Petson foi o primeiro a divulgar o penteaxilato no Brasil, o primeiro praticante a se formar. Eu sou instrutor dessa arte marcial indonésia no Brasil. Já tenho 4 ou 5 homenagens de embaixadores de lá, aqui, né? Já apareci na TV de lá. Então, sim, ele chegou pro cara e falou, não é qualquer um, esse cara estuda desde criança aqui. Então eu tive a possibilidade de experienciar. E a gente também foi numa fábrica de gongo, porque ele conhecia o dono. Uau! Então eu consegui trocar informação com o cara. Inclusive eu ensinei para ele um processo de retenção da tinta que ele não conhecia. Assim, o cara é muito mais profissional que eu em gongo, não é isso? Mas isso aqui em ferro ele não sabia fazer. Entende? E claro que ele me ensinou mais jeito de tratar, né? Quando é um material ferroso. Né? Que tipo de ferro dá certo, qual que não dá? Qual é a grossura? Qual é a têmpera? O segredo é a têmpera. Né? Interessante, porque
eu ainda tenho a pretensão de explicar para as pessoas o que é mais ou menos a série harmônica. Vou tentar explicar assim para o super leigo, né? Então imagina o seguinte, quando você ouve uma nota musical, qual é a diferença entre um ruído e uma nota musical? A nota musical, ela tem dentro desse envelope sonoro várias notas. Então, você... Exatamente. Dentro dessa nota, por exemplo, se a nota raiz dela é uma nota Dó, tem Dó, Sol, tem uma série de outras notas que a gente chama de série harmônica. Essa é Si. Essa, por exemplo, é Si. E o que acontece? No gongo, a mesma coisa. Embora ele não tenha uma... Peraí. Vamos lá. Embora ele não tenha uma nota definida... Isso. Boa. Embora ele não tenha uma única nota definida, esse gongo não é um gongo com uma altura definida, ele produz infinitos harmônicos. E esses harmônicos, eles se misturam, se fundem e se estimulam. Isso é como eu jogar uma pedra num lago calmo. Exato. A onda vai e volta. E de acordo com o que você me explicou, os meus gongos têm essa característica. Os da Peixe, que eu considero a melhor marca do mundo, eles são muito bons, são muito profissionais, mas falou que vêm com pacotes específicos. Então, porque aí que está o grande problema. Eu falei isso no começo do vídeo. Quando eu preciso padronizar, imagina que eu sou o dono da Paste. Eu quero produzir um gongo em Dó. Então a nota principal é uma nota Dó, que eu vou usar lá na orquestra, enfim, tem que reverberar a nota Dó. A riqueza de harmônicos é interessante nesse momento? Não, porque eles querem padronizar. Então eles cortam os harmônicos superiores, os harmônicos inferiores, para que você ouça o maior envelope possível de uma única nota. No máximo em oitava de Dó e Dó. Exatamente. A música ocidental ela é meio assim, ou você está no Dó, ou você está no Ré, ou você está numa nota desafinada. Na música oriental não, você parte de uma nota, você caminha em direção a outra e você passa por todas essas nuances. Há pouco tempo eu recebi um músico e eu mostrei uma música, desculpa, um rapaz que veio filmar um curso que eu estou fazendo de saúde, ele também é músico. E eu passei para ele, bota essa faixa, chama Gamelan, pessoal, pode procurar na internet, Gamelan. É o nome da orquestra indonésia. Daí eu ouvi e falei, mas isso não tem um padrão. Parece que é tudo assim. Eu não estou ouvindo, não estou reconhecendo qual que é o padrão de ritmo e de nota deles. Você fala, porque a ideia é outra. É mais abstrato, é mais vivo a música. É como alguns instrumentos, como a cítara, por exemplo, o citar, você emite uma nota e existe uma série de outras notas que se misturam. Aquelas cordas que ficam embaixo da citar, ela é praticamente uma escala inteira. Então se você vai tocando, no final ela é cromática, assim, tem todos os semitons. Quer dizer, tem em cima e tem embaixo, para ela vibrar junto quando eu tocar de cima. Exatamente, quando eu toco a de cima, aquelas também estão tocando. Elas vibram por... E você ouve a soma disso tudo. Então é muito parecido com o gongo. São várias somas. E esse trabalho que o Peterson faz aqui é justamente para estimular a polifonia de múltiplos harmônicos. Que inicialmente era aleatório, hoje em dia usa um padrão. Não é batido aleatório. Uau! Então é assim, como você comentou no primeiro vídeo, na verdade eu não só aprendi, eu desenvolvi. Você vai experienciando, você vai desenvolvendo a sua visão e melhorando dentro do que você experiencia. Hoje em dia eu faço de jeito diferente do que eu fiz um gongo há 10 anos atrás. O que as pessoas não sabem é que a música, ela fazia parte de um bloco de disciplinas, já nas 7 artes liberais na era medieval, na Europa, e também no helenismo, porque todo mundo fala assim, Pitágoras descobriu as 7 notas. Ele não descobriu nada, primeiro que as notas estão na natureza, ele manipulou, é só atribuído a ele a identificação de que existiam padrões geométricos e matemáticos na música em relação à proporção. Ele pegou o meio da nota, depois a exatamente. Quinta, oitava. Ou seja, ele uniu aritmética, geometria, música e astronomia. Certo. Nossa, astronomia. Astronomia, que era a última disciplina, né, já nas 7 artes. E o que acontece? Quando você fala de estabelecer padrões, na verdade tem a ver com relação geométrica, né? Eu descobri que isso aí dá uma característica mais viva. Inclusive, ele está falando da Paste, de pacotes de harmônicos. Eu tenho vários clientes que já viajaram para a Europa, trouxeram o gongo de lá, etc. Sem falar do preço do meu, que é ridiculamente mais baixo do que o importado, ainda mais hoje em dia com o dólar. Eles falam que o meu para terapia é melhor.
Porque eles falam que parece que quando você fica atrás de um gongo meu, foi o que me falaram. Uhum. Ele fala, eu sinto mais forte vibrar. O outro eu ouço, eu sinto, mas o seu ele chacoalha a gente e entra lá dentro. Mas a explicação é muito simples. Existem estudos que atribuem determinadas alturas com determinados chakras, determinados pontos de acupuntura, etc. Quando você tem um único som mais ou menos padronizado e centralizado, você vai atingir num único lugar. Como o seu é múltiplos harmônicos, naturalmente você vai fazer um reset geral, porque ele tem vários estímulos. Quando eu costumo mostrar para os clientes tocando a concha e o gongo, eu toco uma concha aqui, paro de tocar, o gongo responde naquela nota. Eu acho que um gongo desse jeito, como a gente estava explicando, que ele não tem um pacote específico de harmônicos, mas uma sopa de harmônicos crescente, ele por interface, por simpatia de sistemas, Exato. ele se integra ao corpo da pessoa e causa um tipo de, ó, aqui tá vibrando, aqui vamos vibrar todo mundo junto, aqui não tá vibrando meio, ok, você vai dançar também com a gente, vem cá. Ele obriga, né, por efeito em cadeia. Então, qualquer um pode observar isso utilizando um violão. O violão, o pessoal fala, Pitágoras usou um monocórdio. Monocórdio é uma corda suspensa em 2 pontos. Tá. Um violão é um hexacórdio, são 6 cordas. Coisa, então o que acontece? Se você toca, afina, por exemplo, a 6ª corda do violão em Ré, depois afina um outro Ré, quando você toca uma única nota, essa vai vibrar por simpatia. Tá. Porque ela se Você estimula. ali no meio, Exatamente. simpatia. Então, Entropia de sistemas, ou simpatia. Exatamente. Então o que acontece? Se você tem uma nota estimulando a outra, você tende a criar uma energia que se alimenta por retroalimentação. Uma estimula a outra. Efeito em cadeia. Um efeito em cadeia. Boa, muito bem colocado. Então o que acontece? Quando você tem um gongo com múltiplos harmônicos, a tendência é que até a sua própria vibração encontre outras simpatias e consiga interagir melhor com o gongo, né? Então, assim, é interessante porque eu já vivenciei experiências aqui no Peterson, onde antes mesmo de tocar o gongo já estava reverberando, né? Acontece. Só da gente conversar, ele já está aqui. Com o ouvido perto, ele já está respondendo. Exatamente. Nós também estamos em reverberação. Tudo reverbera. No indonésio, a Cris, como eu expliquei, é uma coisa viva. Eles chamam de pusaka. Pusaka quer dizer herança, mas não é só a herança que você recebe, é uma coisa como se fosse um membro da família. Isso aqui também. Tem tradições no mundo que fazem gongos, que dá um nome pro gongo. Esse gongo chama tanto. Ah, eu quero outro não. Não tem 2 iguais. Esse chama isso, esse é pra você. Vou fazer outro. Agora esse aqui é pra você. Cada um é único. No caso disso aqui, né? Não dá pra fazer 2 gongos iguais. Eu faço tamanho, vai sair mais ou menos aquela grave, agudo. Mas não é igual. Cada um é idêntico, é diferente. É que nem fazendo uma associação com os gêmeos, né? Os gêmeos nunca são absolutamente idênticos, né? Não. Irmãos, então, são parecidos, né? Sim. Então, quando você produz um gongo, na verdade, você produz um filho, né? Sim. Você produz um gongo único e aí cabe a esse gongo encontrar alguém que possa fazer o uso do gongo, né? Isso acontece também, né? E é o que você falou do handmade, uma coisa importante. Se eu não estou bem e tenho uma meta a cumprir, peço, eu tenho que fazer 10 gongos. Não dá certo. Qualquer luthier que vocês conversarem, seja de violão, ele vai te falar a mesma coisa. Todo luthier é enrolado, não é? Exato. Não é aquele enrolado. É porque ele tem que fazer aquilo de, eu estou com vontade de fazer isso aqui, é uma arte. Não é eu tenho que fazer, tá? Se eu faço pressionado, não sai bom. Se eu faço com um cliente que me desrespeitou de alguma forma, não sai bom também. Eu não tenho isso aí. É um ponto. Não é porque eu faço errado, nem porque eu faço com má vontade. Eu posso seguir o mesmo método. Segundo ponto que eu tenho notado, há poucos anos pra cá, é que o que eu escrevo no gongo, seja uma letra tibetana, ou mandala, ou uma cor, muda o som dele. Uau! Então parece que também o que você põe nele, o que você printa nele, muda o som dele. Então realmente a forma tem poder. E você comercializa seus gongos assim? Se alguém quiser, por exemplo, quer um gongo desse, como que ele faz? Entra em contato com você? Entra em contato, a gente pensa mais ou menos que tamanho que ele quer. Primeira coisa, que eu não sou muito comercial no sentido de, se eu quero um gongo de 1 metro. Mas para que você quer um gongo de 1 metro? O que você vai fazer com esse gongo? É um gongo de ataque para uma empresa, para comemoração de meta. Não, você não precisa de um gongo de 1 metro. Pode ser um de 80 de ataque. Vai ser mais barato para você. Quer dizer, não necessariamente eu tento vender o mais caro. Entendi. O que eu busco é o cliente feliz, para começar. Eu quero um gongo de terapia, mas eu quero um gongo pequeno, com som grave. Não, aí não dá.
Um gongo pequeno, ele é agudo. Você precisa de um gongo maior. Tanto gongo de 1 metro, tanto de 80. Ah, eu quero de 80 que é mais barato. Não. Porque de 200, 300, pega um pouquinho maior, você vai ficar mais feliz. Eu quero o cliente feliz com o instrumento que ele recebeu. É o mais importante para mim. Tanto que eu divido, eu faço qualquer negócio. Eu quero o cliente feliz. Então, pelo que eu entendi, assim, tem 2 caminhos. Primeiro é o seguinte: olha, eu quero um gongo para determinado fim. Sim. Aí você já vai acordar tranquilo, lá confeccionar, mentalizando aquele determinado fim. Isso é uma forma. Vou começar a compor, né? Exato. Pensando já naquele destino. Isso, naquela pessoa. Por isso é importante essa harmonia do primeiro contato. Uhum. O cara que não chega pechinchando, pedindo desconto, que de novo, isso aqui é uma obra de arte. E eu estou dando não só meu tempo, como minha saúde, porque é uma coisa um pouco insalubre produzir isso. Uhum. Então, inclusive eu desenvolvi uma tendinite no braço. Né? Teve uma época que eu estava com tosse por causa da tinta, hoje eu estou usando uma máscara mais forte. Quer dizer, tudo isso é tempo e saúde, vai minha vida junto. Sabe? Então, pessoal tem que entender que qualquer coisa, obra de arte desse tipo, o meu preço, você sabe, quanto é um gongo na Europa? Um gongo chinês, do mais ou menos para ruim, custa $1.500 por metro. $1.500, virou 3, nossa, 5, 6. A importação 100%, pode pagar 20 mil num gongo. O meu gongo de 1 metro, é duro a gente botar no vídeo, porque o material vai subir. Depois a gente edita. O material vai subir, eu não posso falar um preço. Sim. Né? Depois o pessoal, eu quero aquele preço que você falou, entendeu? Isso é ruim, mas assim, não, é 10 vezes mais barato no meu gongo. Então o pessoal realmente não pode reclamar do preço. Custo-benefício é simplesmente imbatível. E é importante também as pessoas entenderem o seguinte, que você pode sim pedir um gongo por encomenda, onde você vai fazer pensando nessa necessidade, ou então ele pode vir aqui e se identificar com o gongo, né? Vou até mandar um vídeo, eu tenho esse. Eu costumo brincar, o gongo escolhe o cliente. Então, tem muito disso, né? Às vezes um que eu não gostei, que eu fiz lá, eu achei, pra mim o som não tá bom, o cliente adorou. Eu não sei o que ele sentiu, mas alguma coisa despertou nele. Veio de dentro. Então, talvez aquilo seja curativo para ele, ou cause um despertar espiritual, não sei. A melhor tincha que eu tenho sua, ela tava aqui pendurada na sua Isso aqui, tripa. ó. Tá. Ela tava pendurada lá. E eu lembro que eu escolhi aquela tincha porque eu já tinha uma composição que eu queria colocar ela. Ela é a melhor tincha, eu coloco em todas as minhas músicas. E as outras eu não levei em respeito para não desfazer a sua trilha. Você acredita? Na sala de terapia. A teoria não está muito à venda. Exatamente. Então, assim, o respeito da minha parte foi tão grande que eu falei, não, esse aqui me basta. Sim. Isso é importante. E essas tinchas, gente, comparada a importada, depois a gente corta. Segura aqui. A cigarra vai... tá atrapalhando. Ou ajudando. Essa aqui eu comprei no Nepal, $160. Foi a melhor que eu achei lá. Tá? Boa tincha. Só que a minha, ela dá um pau nessa aí. A minha vai muito mais longe o som. Então hoje em dia eu brinco. Me traz uma tincha, fica à vontade pra você ir no mundo inteiro tentar comprar uma tincha, na Índia e no Nepal. Se você trouxer uma tincha que ressoa mais tempo, que a nota mais pura que a minha, eu te dou uma. Muita gente já tentou e ninguém conseguiu. Não, é assim. Eu consegui fazer um negócio de tincha, pelo menos, imbatível. E qualquer leigo olha aqui o seguinte, ó. Isso aqui é usinado. É usinado. Né? Num padrão contínuo. Sim. Não tem, não né? Não é forjado, foi fundido e usinado. Acabou. Então, ou seja, o mesmo padrão que você visualmente identifica aqui é o padrão sonoro, né? Sim. Diferente de uma coisa batida à mão. Forjado, né? Forjado, com... Cada baulamento tem um. Então. Isso é complexo. É mais difícil do que fazer com o gongo. Para fazer dar som isso. Ele só é mais fácil, entre aspas, porque é mais leve de manusear. Tenta imaginar manusear uma chapa dessa quente. É complicado. Então, isso aqui é um pouco mais simples, apesar de ser vários processos. Ou seja, um sino desse produzido em massa, ele, na minha opinião, ele vai ter uma faixa de padrão ali. Você vai escolher um melhorzinho, mas ele segue um padrão, né? O som deles não é tão comprido e muitas vezes a nota briga. Esse tá legal. Muitas vezes é tão dissonante que vocês compram da Índia, os baratos. Nepal tem um outro, do bom porque é muito bom. Mesmo assim, os meus maiores ressoam mais tempo. Um dia a gente tem que fazer um link desses vídeos e explicar algo sobre a questão do binaural, né? Sim, é uma ideia. A ideia de usar por impares. Dois, né? Por que dois? E por que a mesma nota, né? Olha lá.
são duas, e será que é exatamente a mesma nota? Não. Tem uma diferença muito pequenininha aqui. Inicialmente é usado 1. Isso aqui é instrumento Bonto, é anterior do budismo. Era só 1. Depois se tornou 2, com o budismo. Você ouve aqui, quando você passa um assim, você ouve a diferença de harmônico dele. É interessante porque se fossem absolutamente as mesmas notas, elas não conflitariam. Então elas têm que ser frequências muito Leve. próximas para elas estimularem o lado direito e esquerdo do cérebro. É Né? isso que é o som binaural. Né? Por isso que faz bem. Né? Ele equilibra hemisférios cerebrais. E inicia um processo curativo no seu cérebro que vai ser distribuído para o corpo. O gongo induz a onda teta, é comprovado pela ciência, que a gente falou da ciência, ciência. Você quer comprovação? Fizeram um teste com o eletrocéfalo. O gongo induz a onda teta. A gente está em beta, alfa, depois teta. Estado de sonho. É comprovado. E o Richard Rudis, americano, ele pegou um cliente dele, gostou da terapia e chamou ele. O cara trabalhava no Instituto de Microscopia Eletrônica, de não lembro qual cidade. Fizeram um teste com a célula sanguínea, antes e depois do banho de gongo, gong bath. Um leigo vê a célula como mudou. Você não precisa saber nada de microbiologia. Você vê que a célula ficou mais bonita, mais redonda, mais Proporções, equilibrada. né? Então, assim, eles falam, é evidente o resultado, é evidente. E também descobriram que uma parte de uma sinfonia do Beethoven, se exposto a células, aquela frequência, a célula cancerígena explode. Você viu isso aí? Eu nunca vi isso daí. Eu tenho minhas reservas em relação a isso daí. Acho que algumas frequências combinadas, a célula cancerígena é uma célula diferente, ela é anaeróbica, ela é mais dura, digamos assim. Então, realmente, alguns tipos de frequências talvez destruam. Eu acho que se o interlocutor tiver alguma relação com aquela música, pode acontecer. O tibetano ele gosta de ser uma coisa, é o que você falou, não é só aquela nota, depende do caso. Por isso que o gongo é legal. E ele entra na frequência da pessoa. Então, isso é importante a gente registrar. A diferença da musicoterapia com sons e de terapia com músicas, que nem Beethoven, tem uma construção, uma narrativa artística sobre as notas. Aqui não. É a frequência como objeto mecânico de função. Não tem questão artística, combinação, arquitetura. É a nota projetada. É como se você desse um tiro de raio laser, mas você dá um tiro de nota. Sim. Agora, quando você tem uma obra musical, artística, ela já tem outro fim. Então, você não tem tanto esse potencial, eu acho que terapêutico, como tem os gongos. Sim. Então, realmente o pessoal tem que conhecer. Ou seja, eu acho que é mais terapêutico um único som emitido por um gongo, por um sino projetado, do que uma sinfonia de 40 minutos estruturada. Esse é o meu feeling, entendeu? Então, acho que é isso, pessoal. Beleza? Muito obrigado. Tem